Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Pedagogia Tira Dúvidas. Eu sou a professora Fernanda Mendes. Hoje vou falar aqui para vocês a respeito do relatório do estágio do ensino, curricular obrigatório 2, ensino fundamental anos iniciais. Esse vídeo o pessoal tem pedido muito aí nos grupos de WhatsApp, então eu resolvi já desenvolver para vocês, postar aqui no canal. Sei que sou atrasada, porque vocês já me pediram já tem tempo, mas, gente, eu tô muito corrida ultimamente. Então, assim, fica um pouquinho complicado de atender com a agilidade que eu também gostaria de estar aí dentro do nosso canal. Mas, enfim, o vídeo está aqui, vamos falar sobre esse relatório, que eu tenho certeza vocês vão tirar de letra, vão conseguir ser aprovados, assim como foi no semestre passado. Inicialmente, eu quero dizer para você que não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comente, compartilhe, ativa aí o sininho para você ficar ligado em todas as nossas postagens. E eu quero dizer também que se você quer o material deste vídeo, você quer esse Word aí para você digitar com os seus dados e fazer seu relatório, você quer o PDF da leitura obrigatória que faz parte aí desse relatório, então você vai mandar para mim lá no WhatsApp Pedagogia Tira Dúvidas. Você vai enviar um print contendo a inscrição no canal, curtida neste vídeo e vai mandar nesse WhatsApp que está bem na tela, o 62993420331, você vai mandar esse print e aí eu mando para você este material pelo WhatsApp. Pessoal, eu não mando por e-mail, tá? E eu não mando para o aluno que mandar o print faltando curtida no canal, curtida no vídeo e inscrição no canal. Essas são as regras, tá bom? Além do número estar aí em cima, nesse quadrinho, o número também estará na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que vocês irão aprender direitinho aqui o passo a passo da elaboração desse relatório de estágio. Inicialmente, gente, eu estou mostrando aí para vocês a capa, né? A capa do trabalho. O trabalho possui capa, contracapa. Você vai estar aí com o seu nome completo. Se a sua faculdade for outra, for, por exemplo, a Anhanguera ou Pitágoras, a faculdade que eu falo Polo, né? Porque tudo é da mesma rede Croton. Você vai modificar aqui, ó, a faculdade Pitágoras, faculdade Anhanguera, faculdade Unopar, seu nome completo, o nome do seu tutor online, tá? Você vai colocar bem aqui, tutor online, e o nome da sua cidade. Pessoal, não precisa colocar o estado. Você pode colocar só a cidade. Não precisa colocar o estado de acordo com as normas da BNT, só a cidade aqui já dá certinho, tá? Aí, vamos começar? A gente vê aqui a questão do sumário. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é que esse sumário é igual ao sumário do ensino da educação infantil. Então, professora, eu posso usar o mesmo trabalho, eu posso me basear ali nas mesmas coisas que eu relatei no meu trabalho passado? Vou falar para você que não pode e vou falar dois motivos por quê. Primeiro, educação infantil é uma etapa de 0 a 5 anos de idade, é baseado em campos de experiência, interações e brincadeiras. Então, ludicidade é totalmente diferente. Ensino fundamental tem outra pegada. Ensino fundamental é com componentes curriculares, é desenvolvida para alunos de 1º ao 5º ano. A metodologia vai ser outra, a escola vai ser diferente. Enfim, não dá para aproveitar muita coisa, não. O texto, né, a leitura inicial da educação infantil era... o papel do professor, né, na educação infantil, segundo a visão de Leontiev, Vygotsky e Okonin. E já agora, nesse do ensino fundamental anos iniciais, é sobre interdisciplinaridade. Então, não dá para aproveitar, galera. E o segundo ponto que eu falo para vocês, os planos de aula são totalmente diferentes. O plano de aula para a educação infantil tem uma pegada da ludicidade, interações, brincadeiras, campos de experiência. Já o ensino fundamental anos iniciais será baseado em componentes curriculares e vai de acordo aí com a série, né? De acordo com o ano que a criança estará. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, ou seja, é diferente. Agora vamos passar para a introdução, então? Compreendeu que o sumário é igual? Vamos falar sobre a introdução? Quem já participa aqui no canal há um tempo, sempre vê que eu falo que introdução é uma parte de todo o trabalho que é legal você fazer por último, porque você vai dizer sobre o que é aquele trabalho. Se o trabalho ainda não foi feito, então é difícil você fazer uma introdução coerente, certinha. Primeiro você desenvolve o trabalho, depois você volta na introdução e vai dizer participei do estágio na escola tal,
com a ajuda da professora tal. O estágio, eu falei sobre o PPP, falei sobre isso e tal, tipo tal experiência, não sei o que, não sei o que. Você vai descrever aí, descrevendo de meia página a uma página. Ah, professora, mas eu posso usar o pronome eu? Pode sim. Ah, mas trabalho acadêmico não pode usar o pronome eu. Eu participei, eu vi, eu fiz. Olha, vamos esclarecer uma coisa. Este trabalho é um relatório das suas vivências, é um relato das suas experiências. Então, ele é muito pessoal. É uma coisa sobre o que você experienciou dentro da sala de aula. Isso significa que, então, você pode sim usar. Eu participei, eu experienciei, eu observei, porque se trata das suas observações, do seu relato, da sua experiência enquanto estagiário na escola. Leituras obrigatórias, que é a primeira parte. Gente, essa parte aqui é a respeito do texto do Thyssen, onde ele fala sobre interdisciplinaridade. Não vou falar muito sobre essa parte, porque tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falo tudo a respeito dessa leitura obrigatória, para que você descreva, então, um relato de 1,5 a 2 páginas sobre interdisciplinaridade. Parte 3, relato da análise do projeto político-pedagógico, PPP. Ora, o PPP é um documento exclusivo da escola, individual, que ele apresenta a identidade escolar. Ele vai falar sobre metodologia de ensino, abordagem, currículo, avaliação, objetivos, tudo aquilo que tange o aspecto da organização das práticas pedagógicas do processo de ensino-aprendizagem da escola. Portanto, você vai pedir ao coordenador pedagógico ou ao diretor acesso a esse documento e vai fazer a leitura. E aí, a partir disso, você vai descrever as principais partes desse documento por meio deste roteiro que está aí na tela. Ah, professora, mas se não der para eu escrever sobre todas essas características? Gente, se faltar uma ou outra, não vai ter problema. O importante é que você descreva as principais características do PPP escolar, apontando aí informações que poderão levar o leitor, a pessoa que for ler seu trabalho, a entender como que a escola funciona, tá bom? Então, é importante você desenvolver esse texto aí de 1,5 a 2 páginas. Número 4, relato da análise de materiais didáticos da escola. Ora, a escola tem que ter materiais didáticos. As professoras utilizam o que na sala de aula? Elas utilizam papel A4, elas utilizam cartazes, materiais impressos, perdão, gente, materiais impressos, livros literários. Eita, a garganta parece que falhou. Livros literários, materiais que elas mesmas produzem, como, por exemplo, brinquedos ou outros materiais feitos com recicláveis, com materiais de papelaria. O que a escola tem? Ela tem bola, ela tem bambolê, ela tem lápis de cor. Quais são os tipos de materiais? Televisão, data show. Você vai descrever o que tem e como que as professoras utilizam isso nas aulas. Se é de forma contextualizada ou é de forma desconexa. Ah, vai lá e pega uma bola. Ah, vai lá e pega um papel. É assim que funciona? Acredito que não. Então, como que elas fazem para contextualizar o uso deste material didático dentro da sala de aula, de acordo com os objetivos elencados lá no plano de aula delas? Você vai falar sobre isso de 1,5 a 2 páginas. Próximo, número 6. Eu estou no número 4, deixa eu abrir aqui. Número 5. Relato da entrevista com o professor regente. Pessoal, o professor regente será, então, um supervisor de campo. O supervisor de campo, na hora que você faz o cadastro, precisa ser o professor com quem você vai atuar na sala de aula. Então, esse relato da entrevista com o professor regente é o relato com esse supervisor. Você vai conversar com ele sobre o quê? Qual que é o nome completo, onde ele se formou, quanto tempo ele atua, quais são as impressões dele sobre o processo de ensino-aprendizagem, como que é a metodologia de ensino. Enfim, você vai falar sobre tudo isso, você vai perguntar tudo isso, vai registrar ali no caderninho, no papelzinho, da sua maneira. E depois você vai desenvolver um texto de 1,5 a 2 páginas, falando, então, sobre esses aspectos. Entrevistei a professora Maria dos Anjos, que atua no primeiro ano da escola Pequeno Príncipe. Ela se formou há 18 anos numa faculdade particular, realizou cursos de pós-graduação em alfabetização e letramento,
Então, você vai desenvolver aí o texto falando sobre essa sua entrevista com a professora e o que é que você percebeu a respeito das práticas pedagógicas da professora de acordo com o que ela relatou, pessoal. É muito simples isso aqui, essa parte, e é até interessante porque através disso você adquire também experiência por meio da vivência de outra pessoa, né? É muito interessante. O número 6 vem a ser relato do levantamento de materiais de apoio específico para abordagem dos temas transversais contemporâneos ou temas contemporâneos transversais, que é como eu prefiro chamar, de acordo com o documento da base, né? Isso aqui, pessoal, é o seguinte, antes a educação era muito engessada, né? Disciplinas desconexas, não relacionáveis à vida real. Atualmente, quanto mais significativo for o ensino, melhor. Então, a inserção dos temas contemporâneos transversais ou TCTs é uma prerrogativa da própria Base Nacional Comum Curricular, por meio da guia que saiu em 2019. E aí as escolas precisam adaptar, inserindo temas urgentes e atuais, que seria o quê? Saúde, educação no trânsito, respeito e valorização ao idoso, multiculturalismo, enfim, vários temas que devem ser trabalhados por meio das disciplinas de forma interdisciplinar, atravessando as disciplinas e não se tornando uma nova disciplina. Então, eu recomendo que você aí apresente o que é os TCTs e qual a sua importância para o espaço escolar em 1 ou 2 parágrafos, e depois você fala quais são os materiais que tem na escola e como eles são usados. Professora, que materiais que tem na escola para trabalhar TCT? A escola tem uma maquete sobre escovação dental? Então, é um material de TCT. A escola tem um livro didático que aponta multiculturalismo e inclusão? É material de TCT. A escola tem cartazes, faz eventos culturais, etc. Tudo isso você vai observar e vai anotar para apontar que esses materiais, então, eles existem e eles são utilizados de que forma? Na sala de aula, fora da sala de aula e para qual finalidade, que seria aí a formação integral do aluno, desenvolvendo competências e habilidades como a habilidade da autonomia e do pensamento crítico, que eu acho que são as mais importantes. E aí você vai desenvolver o texto sobre isso. Número 7, relato do processo de implantação da BNCC na escola. Pessoal, a Base Nacional Comum Curricular, ela é obrigatória e precisa ser inserida na escola. Então, você vai dizer como que foi essa inserção. Teve transformação? O PPT precisou ser reformulado? A coordenadora primeiro obteve uma intimidade maior com o documento, depois foram os professores, teve reunião. Os professores já fazem o planejamento de acordo com a base, utilizam os códigos alfanuméricos, não utilizam. Se utilizam, quais são as principais dificuldades que eles sentem, quais são as impressões dos professores sobre o uso da base. Tudo isso, como que eu vou saber disso, professora? Conversando com a equipe docente, conversando com o corpo docente, conversando com a equipe pedagógica, conversando com a diretora, e aí você vai fazer as suas anotações e vai desenvolver um texto de 1,5 a 2 páginas. O número 8 é o relato da análise dos instrumentos avaliativos usados pelo professor. Vamos falar de avaliação? Na educação infantil, a avaliação ela era, então, por meio da observação e registro. Agora ela já vai ser diagnóstica, formativa e somativa, no sentido de uma avaliação que seja mediadora do processo de ensino-aprendizagem, e ela é diferenciada da educação infantil quando não havia nota. Já no ensino fundamental, há sim atribuição de nota. No primeiro, segundo e terceiro ano, as escolas não reprovam as crianças porque elas estão passando pela fase de alfabetização e letramento. A partir do quarto e quinto ano, são anos em que existe uma média. Aí tem escolas que a média é 5, tem escolas que a média é 6. Então você vai falar sobre essa média, sobre como que é a avaliação nos primeiros anos, como é a avaliação no quarto e quinto. O que mais que eu posso falar? Você vai citar os instrumentos que se utiliza, porque a avaliação no ensino fundamental nos iniciais, segundo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, você vai dizer que ela é contínua e processual. Isso significa que a avaliação ela acontece ao longo do período. Se é bimestre, então, se é semestre, se é etapa, fase, enfim, de acordo com a organização da escola. Ela é contínua, ela não é uma coisa que acontece num dia só para avaliar, não, ela é contínua. E processual, porque ela se desenvolve por meio de processos
que se utilizam de diferentes instrumentos. Que instrumentos que a escola utiliza? Muitas vezes atividades para casa, atividades na escola, engajamento da criança, cuidado com os materiais, participação na proposta, provas escritas e provas orais, subjetivas e objetivas, trabalhos em grupo, trabalhos individuais. Então, você vai conhecer como que é o trabalho, como que é a avaliação, o processo, né, em si, e vai descrevê-lo de 1,5 a 2 páginas também. Número 9, relato da análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina. Aqui você vai falar sobre o dia a dia da coordenadora. O que a coordenadora... primeiro você vai colocar o nome, né, a formação, falar um pouco sobre a vida acadêmica dessa profissional, ou deste profissional, se for um coordenador, e vai então dizer como que é o trabalho dele de apoio à equipe docente. Ele valida os planejamentos, ele auxilia na execução, quando necessário, dos planos de aula, ele auxilia na avaliação, ele auxilia em desenvolvimento de materiais didáticos, atende familiares, como que é esse dia a dia. Então, você vai desenvolver aí de 1,5 a 2 páginas. Número 10, relato da observação. Pessoal, no relato da observação, você vai falar sobre o que você observou nas 5 classes. Você não pode falar só da classe onde você vai reger as aulas. Então, você vai falar um pouquinho sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Você vai falar que no primeiro ano as crianças estão acabando de sair da educação infantil, se inserindo ali no ensino fundamental, que é uma fase de alfabetização e letramento. Aí você vai falar o que você viu lá, o que você viu no segundo ano, o que você viu no terceiro, no quarto e no quinto ano. E pode fechar aí com uma impressão que você teve da atuação das professoras, né, neste momento aí, dando as suas aulas. Estamos quase acabando. Planos de aula. Professora, quantos planos de aula são? São 6 planos de aula, da mesma forma que era na educação infantil. 6 planos de aula. Você vai usar esse modelo que tem no AVA, que tem aí dentro do trabalho, porque é o modelo em que o professor que vai corrigir o seu trabalho precisa corrigir. Mas se na escola tiver um modelo diferente, você vai usar da escola, porque você tem que respeitar a autonomia da escola onde você vai estagiar. Precisa conter todas essas partes aí, o componente curricular, o nome da escola, o seu nome e o nome do professor que vai estar com você, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, enfim, você vai colocar tudo o que é necessário. Você pode escolher um componente curricular para aplicar a 6 aulas, pode. Você pode escolher 2 componentes para aplicar a 6 aulas, pode também. Posso escolher 6 componentes, os 6 componentes curriculares para falar das aulas? Pode também. O que vai depender? Da sua conversa com o professor. Professor, o que eu posso trabalhar? De repente ele vai falar assim, vamos trabalhar língua portuguesa, alfabetização, vamos trabalhar matemática. Porque você tem também que entrar em consenso com o professor da classe. Lembrando que ele é o professor regente. Você estará regindo aulas ali, mas com um estagiário. Então é necessário que você converse com o professor, que é o professor regente da classe. Depois que você produziu 6 planos de aula e colocou aí no seu trabalho, né, vai ter o número 12, relato da apresentação dos planos de aula ao professor. Esse relato serão... o que você conversou com o professor depois que formou esse plano de aula? Quais foram as visões suas do professor a respeito das escritas? O que é que você achou mais difícil fazer? O que é que o professor te deu de feedback sobre aquilo ali? E aí você vai desenvolver esse relato de 1,5 a 2 páginas também. Ufa, gente, esse trabalho é muito comprido, né? Aí agora o número 13, relato da regência. Esse número 13, gente, ele não é feito em texto, ele é feito em bloquinhos, igual tá aí essa planilha. Então você vai colocar 6 planilhas dessa, uma planilhazinha para cada um dos planos de aula. E aí você vai descrever o que você fez na aula. Por exemplo, iniciei a aula recepcionando as crianças com afetividade, depois comecei a apresentar a temática e tal. Você vai falar sobre realmente o que aconteceu no dia dessa aula. E aí nessa parte de reflexão, você vai colocar em 1 ou 2 frases
reflexões que você pode ter tido durante esse processo aí de ensino e aprendizagem na sala de aula. A ludicidade foi uma ferramenta importante, notei o tanto que o planejamento faz falta, ou é importante, significativo e tal. E aí você fez o primeiro relato da aula 1. Aí você vai fazer igual da aula 2, 3, 4, 5 e 6. Esses relatos de regência, nessas planilhas quadradinhas, devem ocupar de 2 a no máximo 3 páginas. Ou seja, eu recomendo colocar 2 quadradinhos desses por página, porque aí vai dar 2, 4, 6. Dá os 6 planos de aula em 3 páginas, certinho, sem faltar e sem sobrar. Por fim, nós temos aqui a validação do termo do relatório de estágio, que é onde você preenche esse quadradinho. Muita gente tem dúvida aqui nessa hora. Essa validação, que é esse quadradinho, você vai preencher com seus dados, colocar o seu nome, seu RA, seu semestre, o nome da escola, e vai imprimir. Depois você assina, pede para a professora da classe assinar, você digitaliza e insere no Word, insere no seu trabalho como imagem. Você vai lá e insere a imagem, você recorta e deixa ela bem bonitinha. Ano passado, alguns alunos entregaram esse trabalho sem essa parte e me falaram que tiraram 9.500 pontos. A tutora tirou 500 pontos porque faltou a validação do relatório de estágio. Passou, com certeza, porque o mínimo é 6. Mas poderia ter passado com nota 10 se tivesse colocado aí a validação do relatório de estágio. Então, é importante vocês colocarem, tá bom? No final, considerações finais aqui no número 15, onde é a conclusão do trabalho. Você vai desenvolver um textinho de 1,5 a 2 páginas falando o que é que foi aprendido na escola, quais foram as maiores dificuldades, como isso influenciou na sua formação docente, quais foram as atividades que você desenvolveu e todo o conhecimento que você obteve durante seu estágio. Esse texto também é de 1,5 a 2 páginas e é bem íntimo e pessoal. É sobre as suas experiências ali na sala de aula, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, cumpriu as atividades, enfim. Agora, acabou, minha gente. Agora é só referências de tudo aquilo que você citou. A professora, eu coloco aqui a ABNT, norma 6023. Pessoal, não precisa. Referência não fala nas normas da ABNT, a pessoa já coloca a referência da ABNT. Não. As referências é aquilo que você citou. Você citou a BNCC, algum trecho? Então, você tem que colocar Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, ponto Brasília 2018. Se você citou LDB, você precisa citar e referenciar. Você com certeza citou o texto do Thyssen, né, que é aquele primeiro artigo, então você deve usar essa referência que está aqui na tela do Thyssen. E se você usou alguma outra, de repente Ivani Fazenda, Paulo Freire, Magda Soares, enfim, você citou algum outro autor, então você referencia aqui no final. Ah, professora, mas eu posso usar citações nesse trabalho, que ele é tão pessoal, sobre vivências em campo. De repente você fala sobre um modelo que a escola está usando de avaliação, e nas suas reflexões você percebe que se relaciona com o modelo proposto por Jussara Hoffmann a respeito da avaliação mediadora. Então, sim, você pode usar uma citação e aí você vai jogar aqui uma referência, tá bom? Pessoal, é isso. Peço desculpa pela demora nesse vídeo. Eu estou muito corrida com muitas coisas, mas eu agradeço de coração pelo carinho que vocês têm aqui com o canal Pedagogia Tira Dúvidas, pelo Pedagogia Tira Dúvidas no Instagram. Quero agradecer aos nossos 15 mil inscritos que o canal conseguiu chegar alcançando agora. Olha, eu estou muito feliz. Quero que vocês continuem curtindo, compartilhando, comentando. Todo mundo que comenta nos vídeos, eu sempre respondo, sempre dou algum feedback ali para a pessoa. E quero que você saiba que este ano de 2023 vai ser um ano de muitas vitórias. Eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver esse relatório e vai tirar aí a sua nota máxima. No canal já está disponível um vídeo sobre o projeto de extensão, que também é uma dúvida aí de muitos alunos. E o projeto de práticas pedagógicas, pessoal, será igual ao projeto de extensão. Não tem diferenças, não. Eles são muito similares. Se der tempo, eu vou gravar um videozinho aqui no canal falando sobre o trabalho de práticas pedagógicas para vocês. Então, ó, um beijo no coração de vocês e vamos estudar juntos!